Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Nos primórdios do Leandro, o meu livro preferido era Hebreus, mas agora eu acho que é Apocalipse. Vamos lá. Continue com a sua atenção comigo que a gente já vai antecipar para governar aqui, beleza? Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço com a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Existe um preconceito sobre a palavra apóstolo, né? O apóstolo, o apostolado, o apostólico e todos os derivados dessa palavra. Só que a gente cai num grande equívoco se a gente achar que isso começou hoje. É nos tempos atuais agora que vieram pessoas que se intitularam apóstolos e isso foi um problema para a comunidade evangélica. Não, a gente vai perceber que isso já era um mal logo depois que Jesus subiu aos céus. Porque o texto aqui é Jesus falando com a igreja de Éfeso por intermédio de João, e ele está afirmando, ele está falando assim: cara, eu tenho uma coisa para elogiar vocês. Vocês testaram os que se dizem apóstolos e perceberam que eles são mentirosos, que eles são homens maus. Então o que isso me mostra? Que o movimento apostólico deturpado já existe há muito tempo. Só que o objetivo meu de ler isso aqui é pelo simples fato mais importante da pregação de hoje. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Se a Bíblia me declara que existe o falso, é porque existe o original. Não tem como eu afirmar que essa camiseta minha é falsa se não existir uma original. Não tem como eu falar, quem produziu essa camiseta foi enganoso, foi de um caráter mau e entregou um produto falsificado. Por quê? Para eu dizer que algo é falso, eu preciso comparar com o verdadeiro. Então, quando a igreja de Éfeso, elas compararam aqueles homens com o perfil verdadeiro, eles viram nesses homens maus. E é isso que eu queria que você gravasse a primeira informação dessa noite. O movimento apostólico é genuíno apesar dos falsos. Na verdade, os falsos, eles são a evidência de que existem os verdadeiros. E nós não podemos nos corromper com a ideia do apostólico, porque existem pessoas que estão corrompendo o movimento apostólico. Estão entendendo, gente? E aí, então, como que eu consigo saber se essa camiseta ela é original ou ela é falsa? Eu preciso olhar cuidadosamente, eu preciso ir para os detalhes cruciais da marca. Quem está me entendendo? Eu preciso analisar os mínimos detalhes, porque é nos detalhes que moram a diferença entre o original e o falso. E a igreja de Éfeso, ela fez uma análise nesses homens. E ela fez o crivo apostólico. Então aqueles homens, eles passaram por um crivo apostólico para ver se de fato eles eram ou não eram. E aí, para que a gente não caia nesse mesmo engano e também tenha o mesmo elogio de Cristo com relação à comunidade messiânica doxa, quando Jesus se fizer presente, ele falar: eu elogio vocês porque vocês identificaram os homens maus. Vocês viram quem eram os impostores. Vocês discerniram o que era mentiroso, enganoso e falso. E vocês propagaram o que é santo, reto e que se compara a mim. E aí então a gente vai analisar o que é a conformidade ao caráter divino. Por quê? Porque existe um caráter apostólico em Cristo.
O coração de Jesus é apostólico. Então nós precisamos usar Jesus como a medida no qual nós comparamos esses homens. E eu preciso muito que você esteja atento comigo, porque eu estou colocando um chão para que aquilo que a gente vai construir esteja sobre uma doutrina. Amém, gente? Vocês estão me acompanhando? E aí o primeiro ponto é o seguinte: os impostores, eles não correspondiam à pretensão do Pai. É sobre si e não ao avanço da salvação para a glória de Deus. Uau! Então, a primeira forma de você identificar se uma igreja é apostólica genuína ou é apostólica de maneira falsa, você precisa identificar se a pretensão desses homens e da igreja, se ela é para a glória de si mesmo ou para a glória de Deus. Uau, cara. Aqui a gente já separa gregos e troianos. Porque nós não queremos ser apostólicos para o conhecimento da igreja CMD. Nós queremos ser apostólicos para as pretensões da fama de Cristo Jesus. O movimento apostólico é trazer a fama de quem Jesus é. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça. Vocês estão aí, gente? Vamos continuar com o nosso raciocínio. A segunda coisa que nós percebemos é que eles são falsos não apenas no título, mas no caráter. Vocês estão comigo? Eles contrastam com a verdade que Cristo espera da sua igreja. O crivo apostólico revela não o problema da obra em si, mas o caráter enganoso. Então, por que a gente está fazendo uma análise aqui e você percebe que muitas pessoas são enganadas por esses homens? Por quê? Porque o problema não está no que esses homens fazem, mas na motivação pelo qual eles fazem. Então, se você for medir apenas as obras, talvez você possa seguir o movimento apostólico corrompido, porque o problema não é a obra, mas é o caráter por trás da obra, é o desejo que ele quer por aquilo. É como eu mencionei da última vez que eu ministrei dízimo e oferta domingo passado, e o Giovanni ministrou agora de novo, e ele usou a mesma expressão, que é: nós precisamos fazer sem esperar nada em troca. O coração apostólico é aquele que quebra o vaso sem esperar uma recompensa. Porque se de alguma maneira você retém o que você tem, ou você quebra esperando alguma coisa, você já não é mais um discípulo, mas Judas. Porque é na mesa onde a mulher quebra o vaso que Judas sai para entregar Jesus, para trair Jesus. Porque o caráter apostólico de Judas estava corrompido. Porque ele fazia não para a glória de Deus, mas para o benefício próprio. Mas presta atenção nesse texto, porque é muito fácil confundir. Eu quero dizer para você que essa cópia do apóstolo enganoso não é uma cópia barata que você compra ali nas barraquinhas da Semana Santa, não. É muito similar, vem lá da Tailândia. E se você não perceber, você comprou uma cópia barata. Por quê? Porque Judas, quando vai defender a sua tese, ele não fala assim: eu amo o dinheiro. Não. Ele fala: isso aqui poderia ser dado aos pobres. Quem aqui abraçaria a causa de uma frase assim? Você está na mesa com Jesus, alguém vem e dá uma oferta extravagante, e você fala assim: poxa, podia ser dado aos pobres. A obra parece boa, mas o caráter era falso. E aí Jesus pega e fala assim: mano, eles vão sempre estar aí. Se você se preocupa com eles, continue dando dinheiro a eles. Mas a preocupação dele não era os pobres, era o benefício próprio. Era a sua própria fama. Então por isso que nós corremos o grande risco de sermos enganados. Por quê? Porque o problema é o caráter, não a obra em si. Vocês estão comigo, pessoal? E aí então, eu espero que vocês tenham entendido que o falso é analisado pela motivação. E que existem os falsos. Mas glória a Deus por eles, porque eles são a evidência que existem os de verdade. E aí a pergunta é: por que então nós seguimos os falsos? Porque a obra deles em si não é problemática. E ela também cultiva o seu ego, né? Porque ele fala o que você gostaria de ouvir. Era muito fácil se eu chegasse aqui e falasse:
Mano, a nossa igreja não acredita em dízimo, tá bom? Você não precisa se comprometer com as suas finanças, você não precisa correr o risco de deixar a sua família em alguma coisa que você não possa dar. Tá tudo bem, e aqui nem precisa ofertar, porque isso é desperdício. E deixa eu te falar mais, qualquer ato seu de bondade, pelo mínimo que seja, será recompensado 10 vezes mais, porque Deus quer te prosperar. Isso ia ser incrível, só não seria o evangelho. Isso seria apostólico. O problema é que seria enganoso. Mas os apóstolos de verdade estão dizendo: pega o seu melhor e quebra os vasos de Jesus sem reter nada. Porque a sua segurança está em Cristo e não em você mesmo. E aí então, por que eu estou colocando um fundamento meio que voltado ao dinheiro? Por quê? Porque os enganosos estão falando sobre isso. E eu não posso, como pastor e apóstolo da CMD, deixar você ser guiado por vãs doutrinas, por qualquer vento que sopra sobre você. Por quê? Porque então você será condenado. Em Éfeso, a carta aos Efésios, que é essa mesma igreja no qual Jesus está elogiando, ele diz: não sejam levados por qualquer vento de doutrina. E aí eu te pergunto, quem está soprando esse vento? Os falsos apóstolos. Vocês estão entendendo a conexão? Então a gente está lá na carta de Efésios e Paulo está falando: toma cuidado com os ventos de doutrina. E aí Jesus vem e fala: eu elogio vocês porque vocês não foram guiados por esses ventos corrompidos dos falsos apóstolos. E aí agora que eu me retive no que não é, agora eu vou dizer o que de fato é. E aí presta atenção, existem 2 tipos de apóstolos genuínos. Quantos tipos, gente? 2 tipos. Isso é muito importante. Porque eu estou zelando por aquilo que eu digo. Eu não falo por aquilo que eu não tenho segurança. Eu estou com zelo nas Escrituras. E eu preciso que você entenda isso. O primeiro tipo de apóstolos são os apóstolos do Cordeiro, as testemunhas oculares de Jesus. Só que quem são esses caras que a gente está falando? Os discípulos que foram enviados por Jesus, que estiveram junto com Jesus, que seguiram Jesus, que os testemunharam de maneira ocular. Só que grava isso é irrepetível. Vou afirmar novamente, isso é irrepetível. Não existe apostolado no sentido de ter andado com Jesus e ter sido testemunha dele. Isso está restrito àqueles grandes homens. Só que existe um segundo tipo de apóstolos. E o segundo tipo de apóstolos são os apóstolos para o reino por meio da igreja, levando a mensagem e a visão. Vamos lá. Conseguiram entender a diferença? Então existem homens que viram Jesus e isso é irrepetível. Eles estavam perto de Jesus e seguiram Jesus. Mas existe uma segunda onda de apostolado genuíno. São os homens agraciados por Deus, no qual eles proclamam o reino de Deus, trazendo a sua mensagem e uma visão. Estão aí, gente? E aí vocês vão entender por que isso tudo vai fechar agora. Porque eu preciso que você entenda o que é visão. Beleza? Nós temos uma única mensagem. Aqui e em qualquer outra igreja que se diga evangélica e respeite o credo. Beleza? Porque pode ser evangélico e não respeitar o credo, e aí então a gente não é aliançado com eles. Mas qualquer igreja que respeite o credo e seja evangélica, nós temos como uma mensagem. A mensagem da salvação, as boas novas, a boa notícia. Cristo Jesus se fez carne, Ele é o Messias prometido, Ele morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia e em breve voltará. Essa é a mensagem. Só que a mensagem, ela tem uma visão. E essa visão, ela é multiforme. Essa visão, ela não é uniforme, ela é multiforme. O que isso significa? O que é uniforme? Se eu e o Dade estivéssemos idênticos indo para a escola, nós estaremos sobre uma visão uniforme. Mas a visão de Cristo, ela é multiforme. Então existem várias maneiras de se comunicar
a mesma mensagem. Quem está me entendendo? Então, se existem várias maneiras de se comunicar a mensagem, Deus deu a nós uma visão. E ela não é melhor nem pior, apenas diferente. Quem gosta das antigas pegou a referência. Mas é sério, olha como é que eu estou nervoso. Vocês falam que eu não fico nervoso. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Por quê? Porque a visão tem que ser multiforme debaixo da mensagem única, para que alcance diferentes povos em diferentes tempos, para que eles estejam abertos a receber a mensagem. Então é por isso. Então nós somos uma tribo com uma visão, porque existe uma porção de um tempo para um povo. E a nossa visão não é pior nem melhor, é apenas diferente. Vocês estão comigo, gente? Sim. E aí visão é igual a cultura. E cultura é igual a o como da mensagem. Fez sentido? Então quando nós falamos a CMD tem uma cultura, ela tem uma cultura que está servindo a visão para propagar a mensagem. O objetivo é propagar a mensagem por meio de uma visão, e essa visão, ela tem uma cultura, essa cultura está servindo a visão. Quem está me entendendo? Então a CMD tem uma cultura, porque talvez você chegue aqui e fala, caraca, eles cantam umas músicas que eu não conhecia. Cultura. Vocês estão entendendo? Eu cheguei lá na igreja e os pastores, eles não sentam nas cadeiras atrás do púlpito. Cultura. E a cultura não é melhor nem pior, ela é apenas diferente. Fez sentido? Porque é um tempo para comunicar com um tipo de gente. Vocês estão aí? Por que isso é importante? Eu definitivamente estou preparando vocês para a construção apostólica de uma igreja que vai. Só que se você não está ciente de quem você é, como você vai? Aí você reproduz algo que é falso. Está fazendo sentido agora a mensagem? Se você não vem da origem, você propaga não na maldade uma coisa falsa. E aí, aonde que você entra nisso? Porque essa igreja de Éfeso, ela é o centro da mensagem de hoje, porque nós estamos lendo um elogio de Jesus a ela. Só que ela tem uma outra parada. Paulo ensina por meio dessa igreja um sistema que se chama 5 ministérios. E aí quando ele fala sobre os 5 ministérios, ele não vai ocultar o apostolado. Ele, muito pelo contrário, ele vai falar apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Sempre faltam mestres, eu já falei? Pastor, glória, pastores, amém. E aí ele não oculta o apóstolo. E quando a gente vai em Atos, que é a igreja primitiva, ela vai dizer o seguinte, que a igreja começa na construção dos apóstolos e profetas. Só que presta atenção, por que a mensagem de hoje é tão importante? Lembra que se o começo é corrompido, o que vem para frente é falso? E aí quais são os 2 maiores medos da igreja neotestamentária? Falsos profetas e falsos apóstolos. Porque se o profeta e o apóstolo for falso, tudo que sai da origem está corrompido. E aí a gente pega e fala, então vamos tirar os apóstolos e os profetas da conversa, porque eles estão dando BO. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Ele está falando, vamos levantar os genuínos. E toda comissão nossa, ela precisa ser assim. Só que aí aqui que está a grande diferença da igreja neotestamentária. E aí aqui eu pego você agora e ponho você dentro da mensagem. Porque até então eu estou te ensinando e estou construindo como um apóstolo. Só que a ideia neotestamentária não é levantar fulano, ciclano e beltrano como apóstolo. A ideia neotestamentária é levantar uma comitiva apostólica. E o que é isso, uma comitiva apostólica? É uma igreja que se identifica como apostólica.
E aí, o que isso significa, Lê? É eu e você que está me ouvindo agora ter um coração apostólico. Ter um coração que não considera que se entregar é desperdício. Que considera que se entregar por Cristo é tudo. Que é a melhor oportunidade da minha vida foi quando Jesus encontrou comigo e falou: quer se entregar? Eu falei: obrigado, Deus. E ontem a Lari, ela falou assim, que Paulo tinha prazer em carregar as marcas de Cristo. Ou seja, ele está falando: eu tenho um coração apostólico. Eu tenho prazer em ser marcado pelo nome de Jesus. E aí então, nós estamos construindo uma igreja apostólica, uma grande comitiva apostólica, onde as pessoas que estão inseridas na igreja têm um coração apostólico. Então, me entendam bem, eu não estou aqui para ficar criticando, eu estou aqui para a gente poder construir certo, porque não há avanço se está mal colocado o fundamento. Então não adianta de nada eu colocar lá, Igreja Apostólica CMD, e nós não termos um coração que está inclinado ao coração apostólico de Jesus. O crivo apostólico passa sobre a grande comitiva. Então não é sobre o título, mas é sobre o porquê das obras. Então não é sobre o título apostólico da CMD, não é sobre uma nova congregação e uma nova cidade, é sobre o coração apostólico. Então eu queria liberar para vocês agora: vocês são apóstolos, vocês têm um coração apostólico. Quem está comigo, quem pega essa verdade? E aí então agora a gente precisa entender o que é o coração apostólico. Beleza? Vocês estão comigo? Tipo, entendi, Lê. Nós somos uma igreja apostólica, uma grande comitiva apostólica, a gente não é falso, e eu tenho um coração apostólico, e o que Deus vai fazer aqui agora é imergir a CMD num coração apostólico. Só que o que eu preciso te dizer? Deus não vai chegar no Gabs à força e falar assim, aqui ó, recebe o batismo, deixa eu te emergir dentro do apostólico. Não, Jesus ele não força ninguém a fazer nada. Os discípulos estavam perto dele e aí ele falou assim, cara, para seguir a mim tem que negar tudo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que Jesus ele não meteu essa, tipo, beleza galera? Ele falou, ô Filipão, mas faz o seguinte, mano, senta e calcula. Meu Deus! Se você quiser, você vem, se você não quiser, você não vem. Agora o que eu preciso te dizer é que eu tô indo. É isso. E o que agora eu preciso te afirmar é que a CMD está indo. Só que agora você precisa calcular junto comigo o preço do coração apostólico. É isso. E aí o coração apostólico ele é identificado por duas paixões. Presta atenção no que eu tô falando. Duas paixões. Eu não tô falando dois ensinamentos. Eu não tô falando duas ideias. Eu não estou falando duas culturas, eu estou falando duas paixões. Eu estou falando sobre duas coisas que te ferem e que te movem. Você quer saber qual é a sua paixão? Me diga pelo que você se move. Estão aí, pessoal? E aí, quais são essas duas paixões? Deus e os homens. Deus e as pessoas. Um coração apostólico, ele está apaixonado por Deus. Um coração apostólico está apaixonado pelas pessoas. E as pessoas moram nas cidades. Então eu vou dar fonte, porque eu estou apaixonado por Deus, em direção às cidades, porque as pessoas moram nelas. Quem está me entendendo? Então o evangelho nunca foi sobre você entrar numa caverna e se esconder, porque isso é falta de coração apostólico, porque quem ama Deus ama as cidades. Só que eu preciso que você entenda o que é paixão, porque você pode sair daqui falando, eu sou apaixonado por Deus, e no dia a dia você não é. Paixão requer tempo, recurso e entrega. Se não tem tempo, se não tem recurso, se não tem entrega, você gosta, você não ama.
Vamos lá, alguém. Por quê? Por que isso é importante, Lê? Porque Deus vai fazer pulsar dentro de você o coração apostólico essa noite. Mas é para ter paixão. E paixão requer tempo, recurso e... eu nem lembro o outro. Amém. É que está muito no improviso. Isso para mim é difícil. Porque foram profetizar na minha vida e falou assim: Lê, você não vai mais ficar seguindo o esboço, vai pregar sozinho. Aí tá um pouco difícil. Mas vamos lá. Por que isso é importante? Porque você fala assim: eu vou ler, eu vou. Só que você não está disposto a vir. E aí vocês lembram que domingo eu falei assim: gente, vamos fazer um compromisso? Vamos ninguém faltar aos domingos? Quem lembra disso? Eu lembro. Se eu ainda preciso falar, não falta no domingo, você não está apaixonado por Deus. Porque quem está apaixonado gasta tempo. Quem está apaixonado está tipo assim, ó: olha, não tem mais um encontro na igreja, não? Porque eu quero gastar tempo. Ah, não, Lê, mas eu preciso ficar com a minha família. Sabe o que Jesus disse para quem tem coração apostólico? Quem ama mais a sua família não é digno de mim. Só que aí ele pega e fala: senta e calcula se você quer seguir o Cordeiro. Porque quem ama mais a sua família não é digno de mim. Então, gente, sim, estou quebrando um ídolo nesse momento. Não ame mais a sua família do que Deus. Ah, eu não vou no culto não, porque hoje é dia da família. Muda o dia da família, porque o dia da família virou um ídolo que está substituindo a sua paixão por Deus. Eu tô entendendo. Não, Lê, eu não posso dar os meus recursos, porque o que será da minha história, da minha casa, da minha família? E olha como é que o apostolado, ele é muito fácil de ser falso, porque você fala assim: porque a minha família é minha igreja. Mentira, porque o que está dentro do seu coração é enganoso. A obra em si não é falsa, mas o coração é. E não tem como a gente ir lá e construir mais uma igreja para propagar uma mensagem falsa. Vamos lá, cara, é isso. Quem está me entendendo? Grava essa palavra. A CMD nasceu por uma santa indignação. As primeiras pessoas vão lembrar muito disso. A gente sempre falava assim: eu estou completamente indignado, então eu preciso construir algo reto. Quem crê que nós estamos nos últimos dias? Sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Existem algumas pessoas com coceira no ouvido agora. Porque existe uma profecia para os últimos dias que a boa doutrina ia causar coceira aos ouvidos. Só que presta atenção comigo, quando Deus revela isso, Ele não está acusando você, Ele está libertando você. O objetivo dessa mensagem não é dizer que você não faz parte, é dizer que você faz parte e que Deus quer mudar a sujeira do seu coração. Quem está comigo? Eu estou perdido aqui. Então vamos lá comigo agora, destrinchar um pouco o que é paixão por Deus. Já foi lido esse texto essa noite, mas eu queria que você lesse comigo de novo. Atos 17. Versículo 28. Atos 17, versículo 28. Olha a afirmação de um coração apostólico. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Senhor Jesus, eu oro agora por um liberar dessa paixão sobre os corações quebrantados essa noite. Pois em Cristo nós vamos viver, nos mover e existir. Hoje é dia de quebrar os ídolos. Sabe por quê? Sabe o que comoveu Paulo quando ele disse essa frase? É que ele chegou em Atenas e Atenas estava cheio de ídolos. E aí ele subiu e falou assim: gente, é em Deus que nós nos movemos, é em Deus que nós vivemos, é em Deus que nós existimos. Saia da idolatria. Só que aí o que acontece? Nós identificamos a região, a visão. Quem está comigo? A visão de Deus para a CMD, sul de Minas. Aí identificamos, nossa,
uma das grandes potestades, como a gente tem aprendido no curso Mundo Espiritual, é a idolatria. E aí então a gente precisa combater a idolatria. E aí eu ensinei isso para os meus alunos. Potestade não tem como expulsar. Ia ser muito massa se a gente entrasse em uma cidade do sul de Minas, marchando igual Josué. Sai! E aí quando vê os caras fossem libertos e convertessem. Ué, eu pegava agora e ia comigo. Quem ia comigo? Ué, na hora. Só que tem um problema. Para chegar e derrubar, você tem que construir uma cultura santa. Só que aí como que a gente vai construir uma cultura santa para quebrar uma potestade de idolatria, se o fundamento também é idólatra? Ele só parece que é bom, mas ele é falso. Aí não vai descer fogo do céu. Eu preciso dizer isso. Sabe o que eu aprendi essa semana? Que quando Elias construiu lá, desceu fogo, antes foi os profetas de Baal, né? E aí, você provavelmente já deve ter ouvido que os profetas de Baal se cortaram de desespero. Tipo, eles foram lá, fizeram o cultinho dele, aí não tava dando certo, aí os caras falaram assim, meu Deus, vamos nos cortar aqui, nada tá funcionando. Não. Quem te contou isso, te contou um falso evangelho. Sabe por quê? O que eles estavam fazendo era o culto deles a Deus. Se cortar não era desespero, era o ritual do culto deles. Só que Elias veio e falou assim, cara, eu não preciso me cortar. O fogo vai descer, porque quem se cortou é Cristo Jesus. Quem padeceu antes da fundação do mundo foi o Cordeiro. Ele foi o sacrifício para que o altar fosse respondido com fogo. Só que o coração tem que estar alinhado ao de Cristo. Porque aí ele pegou e falou assim, você não precisa morrer literalmente. Talvez sim, nos últimos dias. Mas você precisa morrer para você mesmo. Mas seguinte, Clércio, senta e calcula. Meu Deus. Não precisa correr e vir. E aí quando o texto fala, nele vivemos, nos movemos e existimos, o que o texto está querendo dizer? Que Deus é a esfera de toda a existência. Meu Deus. Que existe uma dependência total do ser humano em relação ao Criador. A própria essência nossa procede do Criador. Viver implica em comunhão com a fonte da vida. Vocês não precisam me responder, mas eu sei, cara, não precisa ser, tipo, crentão. A mensagem é desafiadora. Ela é desafiadora pra mim, mano. Só que então por que grandes homens, ao longo da história, até agora aqui, nesse exato momento, padeceram por Cristo? Por quê? Por que agora que é a nossa estação, nós estamos agarrados aqui para morrer e seguir com o cajado para frente? Por quê? Porque eles viram a Deus. Você percebe que a nossa existência depende da comunhão com a fonte. Então toda mensagem que você precisa fazer um cálculo é porque você não viu o Messias. Porque o que acontece? Olha que doido. Quando Jesus pega e fala assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e é isso, né? Que senta, calcula e vê certinho. Aí Jesus sai andando, tem uma galera que fica, mas tem uma galera que vai. Aí os que ficam falam assim, não, o que eles estão vendo que eu não estou vendo? E aí Pedro tem uma frase fantástica. Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que isso revela? Ele está falando assim, cara, é pesado para mim, mas o problema é que eu vi. É custoso demais para mim. Custa o vaso de alabastro todinho, porque ele não tem tampa, eu tenho que quebrar ele. Não tem como eu reter, tá me custando tudo. Mas eu tô indo, por quê? Porque eu vi o Messias. Eu vi. Então a gente precisa ver para que essa mensagem entre dentro da gente. Então, algumas pessoas elas precisam começar a entrar num espírito de oração aqui e começar a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
O que isso significa? Existem algumas pessoas que estão assim: vamos, Jesus, vai que eu tô indo, vai que eu tô indo. Mas tem algumas pessoas que estão sentadas, calculando e falando: ai, parece que é pesado demais, parece que não é meu tempo mais, não é minha geração mais. E aí, eles estão desesperados. E o Espírito Santo está soprando para você qual é a verdade que vai te libertar desse marasmo. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque eu preciso ver, eu preciso te ver. Porque se eu te ver, eu vou. É isso. Se eu te ver, não tem mais nada que me importa mais do que seguir o Cordeiro. Porque, Lê, qual é a evidência, Lê? Qual é a certidão? Qual é a comprovação de que eu estou apaixonado por Deus? Segui-lo por onde quer que ele vá. Ter uma proximidade com ele. Gente, a gente precisa viver um evangelho que empolga. Ontem eu fui para casa extremamente aborrecido. Sabe por quê? Porque no ambiente de ontem eu consegui discernir que existiam algumas pessoas que o que estava sendo dito ontem era tipo assim: mano, muito distante do que eu penso. Porque existiam pessoas em casa seguindo a vida. Porque, nossa, ir na igreja mais de uma vez é muito distante do que eu penso, daquela camiseta imitação que eu quero vestir, porque a original custa cara demais. Meu Deus! Ai. Então, tipo, tá muito longe. Só que eu não saí daqui, tipo, morram. Não, isso não é o coração apostólico. Eu saí perturbado, falando: Deus, livra o sul de Minas de viver um evangelho mentiroso. Meu Deus! Senhor Jesus, por favor, usa a gente para construir o que é reto, para que os homens te vejam e nunca mais sejam os mesmos. A pior coisa do mundo é estar em cima do muro. Eu lembro uma vez quando eu não estava na igreja, e aí eu saía e queria, vou curtir minha vida aqui. Só que tipo, é até engraçado, eu não conseguia pecar gostoso. Porque tipo, eu tava lá, só que tinha aquele senso dentro de mim de tipo assim: não é para estar aqui, Deus não está aqui, isso não é certo não. Aí sabe o que eu tinha que fazer? Tinha que beber muita cachaça para perder a consciência e calar o espírito. Está me entendendo? E aí eu sinto que existem muitos cristãos, ao invés de se embriagar com o espírito, tá bebendo cachaça para não ficar sóbrio e ter que dar tudo. Meu Deus, cara. Quem está me entendendo? Só que aí meu pai foi e me deu o ultimato. Ele falou assim: Leandro, parece que foi loucura, e no começo foi até um pouco mesmo, mas ele pegou e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ir mais na igreja, cara. Ou você vai na igreja, ou então você vai pro mundo, porque o pior lugar que você pode estar é em cima do muro. E aí qual que é o problema, cara? É que eu não fiquei em cima do muro, eu fui pro mundo. Só que eu descobri que o mundo era sujo, era podre. E aí eu voltei correndo para a casa do pai. Só que o pior problema dessa noite é que tá cheio de gente em cima do muro. Você não entra de cabeça em Jesus, mas também não larga o culto de domingo. Meu Deus, cara. Ai. Você tá em cima do muro, cara. Quem tá me entendendo? Eu juro que era para ser uma pregação empolgante, mano. Qual que é o problema disso? De você vir no dominguinho e dar a sua ofertinha, tirar a tampinha do seu perfume, dar uma gotinha, tampar ela e falar: uau, não retive. Qual que é o problema disso? Porque a parábola do fim dos tempos é o seguinte: vai vir uma chuva forte e ela vai derrubar tudo. Vai ter um sequer que vai conseguir suportar a chuva que virá. Só a galera que construir sobre a rocha. A galera que construiu em cima do muro vai se lascar. E aí não vai adiantar você falar assim: eu fui no domingo, Deus.
Ele vai falar assim: eu não Te conheço. porque você não viveu, se moveu e existiu nele. A chuva vem e... Então, mais um fundamento bonitinho aqui. A igreja não escapará da chuva forte. Vamos lá. A chuva forte revelará a verdadeira igreja. Às vezes a gente acha que a chuva forte é o juízo de Deus. Não, a chuva forte é o testar de Deus. Para saber quem está na rocha e quem está em cima do muro. Vamos lá. E não é sobre a obra em si, mas a motivação por trás dela. Vamos lá. Estão felizes ainda, gente? Eu tô. E aí o segundo fundamento, não menos importante, são as pessoas, né? Porque duas paixões, Deus e as pessoas. E aí eu queria continuar com você em Atos 17. E esse é o texto que mais mexeu comigo. Atos 17, versículo 16. Não sai do Espírito não, porque Deus vai fazer algo aqui, cara. Só que como um bom apóstolo, eu preciso pôr o fundamento para você não babar colorido e continuar a sua vida amanhã igualzinha. É para babar colorido para nunca mais ser o mesmo. Então existe uma nuvem de glória que vai cair sobre nós, mas você precisa estar bem fundamentado. Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, seu espírito ficou muito agitado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Meu Deus, cara. Vocês estão entendendo, não? Os caras estavam numa comissão apostólica. Só que aí Paulo chegou primeiro. Aí ele falou assim: eu vou esperar os parças virem aí para nós descer fogo em Atenas. Só que aí ele sentou, cara, e ele ficou inconformado. Existia uma santa indignação dele. Ele estava perturbado no espírito. Porque enquanto ele olhava, ele viu uma cidade cheia de ídolos. Meu Deus, cara. O coração apostólico é um coração perturbado. Posso pegar pesado, gente? Porque eu peguei leve até agora. Eu chego no meu amigo Dedê e falo assim: ô Dedê, cara, não dormi essa noite, cara. Aí o Dedê fala: por que, Lê? Ah, tem uns boletos para pagar. Quem é seu Deus? Meu Deus. Pega eu. Agora fala assim: ô Lê, eu não dormi bem essa noite. Por que, Dedê? Porque eu passei pela praça da cidade e eu vi que havia perdidos lá. E eu não consegui dormir porque o coração de Jesus está chorando por isso. Vamos lá, alguém, cara. Se a gente não tiver esse tipo de coração, o sul de Minas não precisa da gente. O sul de Minas precisa de pessoas indignadas, inconformadas, com cidades cheias de ídolos. Quem está comigo? Ale, não é a sua conta que está cheia de boleto. Ah, meu amigo, você precisa se relacionar comigo porque está cheio de boleto. Só que eu aprendi com Davi que o meu apoio não está em carros e cavalos, mas no Senhor. Porque se eu me comprometer com as coisas do Senhor, Ele se compromete com as minhas. Mas as minhas nas quais Ele colocou, as que eu coloquei, Ele vai chutar mesmo. Vamos lá, alguém, cara. Aqui, quando a gente vai no original, existe um constrangimento espiritual dentro dele. É uma reação, presta atenção nisso, isso é uma reação arraigada na nova natureza de Cristo que faz ferver por dentro, inflamado pelo zelo santo. Quem quer ser batizado por um zelo santo essa noite? Quem quer ficar inflamado pelas coisas de Deus? Quem quer deixar ferver a sua alma? Porque Deus está te dando uma santa indignação. Deus às vezes usa uns caras loucos, sabe? Tinha uma galera que falava assim: já vem os loucos do Lê. E eu falava assim: nós não é louco mesmo e tal. Só que era tipo assim: nós nem é tão louco assim, nós é de boa.
Só que hoje o Espírito Santo falou assim, vocês eram loucos sim. Porque vocês não tinham fundamento, mas vocês tinham a santa indignação. Porque, gente, Deus vai multiplicar essa casa. Sabe por quê? Essa é a mesma mensagem dos primeiros dias. É a mesma mensagem. Para a primícia dessa casa, que significa os primeiros, eles estão lembrando, é a mesma mensagem. Nós estamos inconformados, nós estamos perturbados, nós estamos inflamados, está fervendo uma santa indignação em nós, e tudo que nós vamos fazer é amar Jesus. E aí aconteceu isso aí que vocês estão sentados agora. E aí Deus quer gerar em você agora que está me ouvindo, porque existem pessoas que vão sentar sobre essa santa indignação. Vamos lá. Existem pessoas que vão ser transformadas e salvas, porque homens serão inflamados por Deus essa noite. Eu sinto, algumas pessoas agora vão sentir um desconforto no estômago. Ei. Você não está passando mal, meu amigo. Deus está te batizando agora com inconformidade. Oh Deus! Porque tudo que Deus faz no Espírito é revelado no seu corpo. Porque o Espírito está dentro de você. Vamos lá. Só que o que me chama a atenção é... Paulo estava perturbado porque uma cidade estava cheia de ídolos. O sul de Minas está cheio de ídolos. A gente só precisa do coração apostólico essa noite. Perturbação contra essas coisas. E aí hoje, por um momento, eu estava com a Paty e aí ela começou... de uma maneira muito natural e normal e respeitável, e Jesus nunca condenou isso. Jesus entendia, ele falava, senta aqui, fala que eu estou te ouvindo, fala que eu te escuto. Mas ela começou a falar assim, nossa, eu estava pensando, Leandro, mas como é que a gente vai, mano? O seu recurso está aqui em Baipendi, os seus alunos são daqui de Baipendi, a prefeitura é a prefeitura de Baipendi, como é que nós vai? Nós vai ver do quê? Eu falei, amor, vamos pensar menos e ir mais. Vamos ir mais. Vamos só ir, cara. Porque Deus vai dar o sustento. Porque Deus, ele tem um propósito. Porque Deus, ele tem um compromisso. Por quê? Porque nós estamos debaixo da visão. Vamos lá, alguém, cara. E talvez você está falando assim, como que eu vou? Ou como eu vou ficar para sustentar? Deus vai te dar. Eu não sou o super-homem. Eu também não sou ninguém. E só falei assim, Deus, eu preciso ser pastor de uma galera. E aí é graça sobre graça, graça sobre graça. De glória em glória, de glória em glória. Ei. Uma igreja apostólica tem um coração que pulsa continuamente pelo zelo da glória de Deus. Meu Deus, eu vou parar de olhar para vocês, porque cada pessoa que eu olho, Deus está falando comigo. Deus vai te pegar hoje, Esther. Só espero que vocês sejam pais que lançam a flecha. Eu só preciso colocar mais uns fundamentos, porque é o seguinte: uma igreja apostólica, ela tem um coração que pulsa continuamente pelo zelo da glória. Pega essa palavra continuamente. Sabe por quê? Todo mundo que está sentado aqui começou com zelo pela glória. Mas coração apostólico não é uma estação de zelo pela glória. É um continuar pelo zelo da glória de Deus. Até que eu morra, eu tenho zelo pela glória de Deus. E aí, gravem isso. O que é o testemunho apostólico? O que significa isso, Lê? Testemunho apostólico. Testemunho apostólico, eu quero que vocês entendam comigo que é a garantia
é a evidência. É tipo assim, mano, é quando você pega... Sabe quando você vai no supermercado, você dá a notinha de dinheiro, aí o cara fica olhando assim. Aí ele olha pra lá, olha pra cá, joga a luzinha, é meio desconfortável, né? Você fala assim, é original sim, moço. Só que o testemunho apostólico é isso. Isso é a garantia que você recebeu um batismo de coração. Preste bem atenção. Eternamente responsável. Você se tornar eternamente responsável com o que você viu. Existem pessoas que viram aqui que crianças precisam ser... como que fala quando você vai ensinar a ler e escrever? Pessoas aqui que sentem que crianças precisam ser alfabetizadas. Você precisa se tornar eternamente responsável por isso. Porque senão nunca vai acontecer. Ei! Existem pessoas aqui que têm o sonho de talvez a igreja ser uma construção maior, para que mais pessoas possam vir. Você precisa se tornar eternamente responsável por isso. Sabe por quê? Deus não me deu, Ele deu para você. O que Ele deu para mim foi, vai. Aí eu tô indo, tá ligado? Mas Ele deu para você. Você precisa se tornar eternamente responsável. De verdade, eu preciso concordar com um coração enganoso que vai ser liberto agora pelo poder do Espírito Santo, que ser crente é chato demais. Ser crente é chato demais se você não estiver vendo Deus. É chato mesmo. Se eu não tivesse visto Deus, eu não era crente. Porque é chato mesmo. E o que é estar eternamente responsável? É intensamente, intimamente inserido na prática dessa verdade. Intimamente, intensamente inserido na prática dessa verdade. Por quê, cara? Deus vai tocar você hoje, Pedro. É hoje. Sabe por quê? Durante a adoração, eu vi um anjo que vinha com uma espada sobre você. Só que isso não pode ser só agora. Isso precisa ser um zelo contínuo. Isso precisa ser eterno. Ver a Deus ainda é o Evangelho. É isso. Sabe o que está acontecendo? Isso está acontecendo comigo hoje? É porque eu fiz uma oração muito problemática. Um dia eu fui num retiro. E aí nesse retiro tinha um homem que chamava Danduque. E aí a gente estava lá assim, adorando a Deus. Porque eu nem sabia que ele ia nesse retiro, nem sabia que horas que era, nem o que ele ia fazer. Só que a gente estava nesse retiro e a gente estava adorando a Deus. Eu lembro certinho, o Eric Matias estava lá. Que balão! E a gente desesperado. E eu estava com a galera muito animada, então é mais massa ainda. Porque os caras lá é doido, aí nós estávamos ensandecido. E aí de repente, parou. Todo mundo parou assim. E o Eric ficou só assim, trim, trim, trim. Eu fiquei tipo, mano... O que está acontecendo? Aí eu olhei assim, o Danduque estava entrando pela porta, assim, ó. E aí, mano, todo mundo ficou num silêncio absurdo. Só que não era um silêncio de respeito com esse homem, não. É porque desceu um temor. Porque a verdadeira presença de Deus estava entrando. E aí, ele estava andando de boa, assim, rindo, assim. Só que ele fazia assim, aí o cara começava a sentir Deus. Aí ele ia entrando assim, as pessoas começavam a sentir Deus, cara, e eu comecei a tremer e me debater, e ele nem olhou na minha cara. Aí eu peguei, na hora que eu voltei em mim, eu falei assim, Deus, me dá o que ele tem. Então, vocês precisam começar a pedir coisas ousadas em Deus agora. Me deixa ver como Ele está vendo. Me deixa mover no Espírito como está acontecendo o mover aqui. Porque uma petição genuína para Deus libera uma geração. Porque eu fiz uma petição genuína. Uma geração foi liberada.
E era humilhante, porque a pregação dele, sabe o que foi? Ele ficou 15 minutos falando assim, ó. Are you hungry? Are you hungry? Ele só falava assim, vocês têm fome? Vocês têm fome? Vocês têm fome? E aí, mano, o ambiente foi mudando. Aí quando veio ele falou assim, o Rei da Glória chegou. Todo mundo caiu e ele ficou lá sozinho vindo. E cara, a nossa região precisa disso. E se você tiver coragem de pedir isso a Deus hoje, Ele pode te dar. Só que Ele não vai dar isso para quem não quer um coração apostólico. Porque senão é jogar pérola aos porcos. E aqui eu vou terminar minha mensagem dizendo então qual é a visão apostólica da CMD. Então a nossa, não é minha, nossa quem? Quem é CMD aqui? Levanta a mão. Nossa! Essa é a nossa metron. O que significa metron, Leandro? Medida de atuação. É a porção. É a visão. Só que então por que eu estou usando a palavra metron? Porque metron, um dos significados de metron, além da sua medida de atuação, além da sua visão ali, é a causa da sua morte. Uma vez eu ouvi um homem, eu estava num retiro e o homem disse assim, eu só quero chegar no meu médico e na hora que eu der os meus exames ele falar assim, a sua doença é o seu metron. Você vai morrer por causa da sua medida de atuação em fé em Deus.